A maioria dos portugueses teve que repensar os planos de férias devido à pandemia e ainda há algumas dúvidas para onde se poderá ir nestes meses mais quentes. Para ajudar os que ainda não marcaram férias, temos connosco Daniel Rodrigues, fotógrafo profissional e vencedor do World Press Photo, que tem vários projetos que se cruzam também com o mundo das viagens. Já sabe, se ainda tem dúvidas para este verão, participe em direto com as suas perguntas ao nosso convidado. Olá, Daniel, muito obrigada por aceitares o nosso convite. Olá, obrigado. Tu que és aqui um bocadinho um homem do mundo, também tiveste que refazer os teus planos de férias de verão? Sim, infelizmente tive que. Tinha já viagens planeadas e trabalhos já pensados e por causa da pandemia acabei por cancelar tudo e vou ficar para Portugal e aproveitar também para estar com a família, para estar com os amigos e também para viajar para Portugal, que eu, como é uma pessoa como eu que acaba por estar sempre fora do país, raramente está em Portugal, vou aproveitar essa situação para poder aproveitar o máximo do nosso país. Com a família e com os amigos, espero que não sejam ajuntamentos. Não. É uma família pequena e amigos pequenos, por isso não há problema. Mas uma das razões também que nos fez convidar-te é porque sabemos que tu, além de seres uma pessoa que viaja bastante e que tens realmente um grande portfólio de fotografias de viagens pelo mundo, depois também és uma pessoa que viaja muito em Portugal. Sim. E que tem fotografias magníficas do nosso país. O que é que te diz Portugal em termos de turismo? É muito pessoal para mim Portugal, que uma pessoa acaba por viajar muito e ver muitas coisas lá fora, mas nunca Portugal acaba sempre o nosso país, a nossa região, e o turismo acaba por ser um bocado diferente. E as pessoas, sempre que encontro pessoas lá fora, vou-lhe dar um exemplo, as pessoas que encontro lá fora, quando digo que sou de Portugal, Portugal, essas pessoas são fantásticas, adoramos as pessoas. O que as pessoas têm na memória que vão embora de Portugal são as pessoas. Das paisagens também, da comida, que temos excelente comida, a melhor comida do mundo, mas principalmente das pessoas. E o facto de muita gente que diz, e eu próprio concordo que eu já viajei para Portugal, tive a sorte de viajar para Portugal inteiro, incluída as ilhas e as ilhas dos Açores e da Madeira, é que somos pequenos, mas temos tudo. E cada região tem a sua personalidade e a sua comida e a sua beleza e acho que o turismo também procura, quem vem para cá para Portugal vem procurar isso, um bocado um sítio pequeno, mas consiga ter uma diversidade enorme e Portugal consegue oferecer isso, para além da simpatia e da hospitalidade que os portugueses conseguem dar aos turistas. É verdade. E nós muitas vezes acabamos por viajar muito para fora e nem sempre nos dedicamos tanto ao turismo cá dentro. Se calhar esta é uma oportunidade. Sim. Que todos nós temos, mas ainda assim há aqui algum receio das pessoas irem, mesmo dentro de Portugal, para algum sítio. Darias alguns conselhos? Queres falar um bocadinho deste novo conceito do Clean and Safe? Sim, eu acho que é normal e os próximos tempos, como ser assim, as pessoas vão ter um bocado de medo. Imagina, a semana passada viajei pelo centro de Portugal e senti-me super seguro. Eu estive em hotéis, estive em restaurantes e senti que realmente as pessoas dos hotéis e dos restaurantes estão a ter o cuidado. E o selo do Clean Safe mostra ainda mais isso, que são pessoas que estão a ter formação para saber também como reagir e como limpar, em termos de limpeza e de higienização por causa do Covid-19, e acho que os próprios restaurantes e hotéis e tudo o que é atração turística está preocupado com isso e está à procura de obter esse selo. E acho que as pessoas vão querer ir para sítios onde o selo existe, que basicamente é a prova como as pessoas estão preocupadas. Eu sinto muito mais à vontade de chegar a um restaurante com o selo e saber que eles têm todas as preocupações possíveis do que um restaurante que não tenha nada. Mas a verdade é que viajei a semana passada e senti-me super seguro. Ou seja, é normal haver medo, mas acho que todos nós, quer o turista, quer os restaurantes, quer os hotéis, estão a ter o máximo cuidado possível. E acho que isso é importantíssimo para também deixarmos de ter o medo que tínhamos desde no início. Uhum. Sei também, ainda há pouco, quando falávamos aqui um bocadinho em off, que és um amante do autocaravanismo. É verdade. Também tens algum conselho a dar a quem é amante do autocaravanismo? Tenho. Não deixar o lixo no chão. Acho que já falado em clean e safe, mas noutro sentido, não deixar o lixo no chão. Que é um problema que está acontecendo na Costa Vicentina, que as pessoas acabam por fazer mais caravanismo porque sentem-se mais seguras,
acabam por conviver só com as pessoas que estão na autocaravana, mas não têm o cuidado de apanhar o lixo, de despejar o lixo em sítios que deve ser, e acho que as pessoas devem fazer isso, devem ter cuidado, porque realmente é uma costa lindíssima para fazer isso, caravanismo, e temos sítios em Portugal para fazer isso incríveis, e é uma opção, agora no verão principalmente, e acho que até houve um aumento enorme de procura de caravanas e de autocaravanas, que é uma das opções que as pessoas podem ter agora no verão por causa do Covid-19 e para se sentirem mais seguras a viajar para dentro de Portugal. E descobrir Portugal, que acho que nunca fez tanto sentido a palavra viagem cá dentro, não é? Vá para fora cá dentro. Acho que nunca fez tanto sentido como agora, não é? Claro. Temos aqui uma pergunta que é do João Veiga, que antes de mais diz excelente convidado, é porque segue o teu trabalho. Obrigado. e pergunta quem pensa viajar cá, mas também lá fora, quais os sítios que deve evitar? Que deve evitar? Isso é difícil. Pensei que sítios que fosse para visitar, isso eu dizia alguns. Agora, que deve evitar, penso as grandes cidades, principalmente a Baixa do Porto, a Baixa de Lisboa. Acho que continua a haver um juntamento muito grande nessas áreas e praias muito povoadas, porque temos 900 km, penso eu, de costa e temos praias desertas. Eu recordo no ano passado que fiz um trabalho para o New York Times sobre a costa alentejana. Eu tive dia 2 de agosto, isso antes do Covid, dia 2 de agosto numa praia na Comporta e estava completamente deserta. Ou seja, podemos muito bem ir para praias em que esteja muito menos gente. E temos praia e temos costas para isso. Por isso é evitar esses sítios onde haja muita gente. Temos muitos sítios em Portugal para ir, muitas praias, muitas... Quais eram as praias que tu indicarias, assim, 2 ou 3? No caso da Comporta, penso que tem um areal enorme que as pessoas podem estar à vontade e com segurança. Por exemplo, a zona de Foz do Arelho, Quiais, Mira, Troia... Troia não, perto de Mira, perto da Figueira da Foz, já não me recordo o nome, mas pronto, toda aquela costa temos um areal enorme. Será Trofa? Não, Trofa é no Porto, mas é Mira e não é Troia, já não me recordo. Mas tem um areal tão grande que as pessoas podem estar seguras, como é óbvio, sinceramente, não são as águas do Algarve, em termos de temperatura, é verdade. Mas a verdade é que é muito mais seguro e que podemos estar todos em segurança. E não ir para aquelas praias que toda a gente vai, por exemplo, a Costa da Parica aqui no sul, ou no norte, a Praia Matosinhos, por exemplo, ou outro sítio qualquer. Claro. Depois tu também és uma pessoa que viaja bastante também dentro do interior. O turismo rural acaba por estar a ser agora também uma opção que as pessoas têm, à qual as pessoas têm fugido. Achas que o risco de incêndios, que infelizmente já começam a acontecer novamente, pode afastar as pessoas também deste tipo de turismo? Eu penso que não, porque os incêndios, infelizmente, sempre aconteceram em Portugal em grandes proporções, e cada vez mais, não é? Infelizmente. Mas acho que não vai afetar o turismo rural, porque as pessoas têm consciência perfeita disso que pode acontecer. Infelizmente é uma realidade que acontece, mas acho que não vai afetar assim tanto como se pinta o turismo rural. As pessoas têm cuidado na mesma, nem que seja deixar um vidro ou qualquer coisa, acabam por depois conseguir fugir. Não sei se a expressão correta a dizer isso, mas é a realidade. Mas penso que não vai afetar. Esperemos é que não tenhamos um verão como os outros anos. Acho que isso é que temos de preocupar. Agora, com o turismo rural, penso que não vai haver diferença. Temos aqui outra pergunta, que é do Rafael Moreira, que também diz convidado espetacular. Pergunta quais os melhores sítios para fotografar em Portugal. Esta também era uma das minhas perguntas, portanto fica já respondida. Temos tantos, muitos, uma lista enorme. As pessoas, é que eu digo, as pessoas não têm noção do quanto bonito é Portugal. O meu sítio de eleição, falo por mim, são as Ilhas dos Açores. Sem dúvida, os Açores são umas paisagens incríveis e para fotografar, quem gosta de fotografia de paisagem, penso que os Açores sejam um deles. Alguma preferência de alguma ilha
em termos de fotografia? Eu tenho grandes amigos nos Açores, por isso não me levem a mal dizer isso, mas eu vou dizer as flores. Acho que a Ilha das Flores é realmente a mais bonita. Pronto, vou dizer a terceira também, só para não ficar mal. Mas acho que as flores, a Ilha das Flores é realmente a mais bonita. E pronto, depois temos São Miguel, que acaba por as pessoas ir para São Miguel e acaba por perceber, porque também é realmente muito bonito e acaba por oferecer um pouco de tudo. E as pessoas acabam por ir 4 ou 5 dias e optam por ir para São Miguel por causa disso. E realmente é lindíssimo. Agora, em Portugal continental, eu diria, se calhar, o Gerês, porque o Gerês, as pessoas, embora digam só cascatas, não é só cascatas no Gerês. Há cavalos selvagens, há animais à solta, tem uma diversidade, tem aldeias com 3, 7 habitantes, tem uma diversidade enorme de coisas e as pessoas só pensam nas cascatas, mas não, é verdade que oferece imensa coisa. Recentemente, fiz há 15 dias ou 3 semanas, que era uma região que eu desconhecia, que é capaz das regiões que eu desconhecia menos em Portugal, que é a Serra da Freita. Eu fiquei super admirado com aldeias incríveis para se fotografar, paisagens incríveis. E depois temos a costa e outros sítios. Eu acho que acho que é muito difícil dizer um sítio específico em Portugal para tirar boas fotografias. Depois temos as praias com pescadores, por exemplo, acho que também dá sempre boas fotografias quem quer mais ação. Temos Lisboa, Porto, para fotografia da rua. Depende do tipo de fotografia que uma pessoa esteja à procura. Mas Portugal tem, sem dúvida, muito bom material para tirar boas fotografias. Tu acabas por ser aqui um influencer de viagens, não sendo isso realmente ao que te dedicas, acabas por influenciar com as tuas fotografias. Eu gostaria, assim, que tu me dissesses das fotografias todas que tiraste, se houve assim alguma que foi mais emocionante para ti, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Todas a maior parte acabam por ter um significado, mas não posso deixar de falar, embora eu não goste de falar porque as pessoas acabam só por falar dessa, mas não posso deixar de falar, nesse caso, nesta pergunta, que é do All Press Photo, porque realmente, por quem sabe a minha história, acabou por mudar a minha vida toda, então, como é óbvio, tem muito significado para mim, aquela fotografia. Mas tenho outras, tenho uma fotografia, por exemplo, que eu chamo Orange Girl, que é uma miúda vestida de laranja, que foi tirada no meio do deserto na Mauritânia, em que a rapariga rir-se, embora não se veja logo a primeira, mas se uma pessoa tiver com atenção, a rapariga está-se a rir para mim, e pôs o laranja e o verde da parede. Acho que a fotografia, gosto muito daquela fotografia porque traz muito sentimento e foi uma fotografia que eu gostei muito de fazer, porque é um país que eu gosto realmente muito, que as pessoas não vão porque têm medo e a verdade é que é seguro. E sempre que lá vou consigo fazer grandes trabalhos, que eu fico contente por isso acho que é uma fotografia que traz emoções. Temos recentemente, há cerca de um ano, uma que eu tirei na Índia, do Oli Festival, que acho que mostra mesmo a emoção do que uma pessoa que lá está passa. E mesmo assim acho que a fotografia não mostra realmente o que se lá vive. Mas acho que é difícil. Acho que com essas três são capazes de ser... Tenho muitas que me dão emoções, como é óbvio, mas acho que são as três que neste momento que me recordo que sejam importantes. Tu que vives no mundo da fotografia, quando agora tiveste que repensar aqui um bocadinho toda a tua estratégia para estar confinado a Portugal, isto mexeu muito com o teu emocional, ou tu quase que já terias um plano B? Plano B, eu tenho um plano B que já ando a pensar já há 2 ou 3 anos a fazer, que é um trabalho sobre Portugal, em Portugal, porque como acabo sempre a viajar muito e gosto muito de Portugal, as pessoas perguntam-me porquê não fazer uma história em Portugal. E acho que agora nunca fez tanto sentido fazer agora uma história em Portugal, mas também acabo por sofrer imenso, como é óbvio, acabo por sofrer porque, embora do Portugal saber que eu não sei quando posso viajar e ter que reprogramar tudo, como é óbvio, custa e custou um bocadinho, principalmente na altura da quarentena, quando eu estava fechado entre 4 paredes e eu que estou habituado a estar ao ar livre e a falar e quem me conhece sabe que eu gosto de falar e a fotografar e nas minhas aventuras, e tive ali 2, 3 meses completamente fechado
que não foi fácil, como é óbvio, mas tive muito tempo a pensar e repensar e deu-me mais tempo a pensar sobre o meu projeto sobre Portugal e espero ir para a frente com ele. E nós, quando te desafiámos a vires cá, no fundo, nós queríamos mesmo que tu, com este conhecimento que tens sobre o nosso país, desses aqui alguns conselhos a quem vai viajar e que ainda está também a replanear aqui as suas férias. E que conselhos é que tu darias para pessoas que têm filhos pequenos, assim, 2 ou 3 destinos? 2 ou 3. Eu diria, para uma família, se calhar o Alentejo. Acho que faz todo o sentido o Alentejo, que já é um sítio mais calmo e que se pode alugar uma casa com piscina, por exemplo. Depois até pode viajar nas redondezas, ou se não, em termos educativos, acho que é interessante que as pessoas acabam por esquecer e não acabam por não visitar, são poucas que fazem tudo, são as 12 aldeias históricas de Portugal. Temos as 12 aldeias históricas de Portugal, acho que são consideradas as aldeias mais portuguesas de Portugal, são 12 e acho que em termos educativos até era bom para as crianças fazerem isso. E acaba por viajar um pouco pelo interior de Portugal e conhecer outros sítios que se calhar não conheciam. Acho que são os 2 sítios que eu aconselhava. E o resto de Portugal, como é óbvio, há tantos sítios para ir, mas acho que esses 2, acho que o Alentejo e principalmente o interior, por causa de fazer a rota das aldeias históricas de Portugal, acho que são os 2 sítios que se eu tivesse uma família com crianças, era o que eu fazia. Depois temos aqui o Paulo Jorge, que pergunta o que é um influencer? Visto que nós te consideramos um influencer. Assim, eu não me considero um influencer. Mas eu acho que a maior parte dos influencers não se considera. Não, eu não me considero, nem faço por isso, nem faço por isso. Eu tenho redes sociais, porque, pronto, digamos que sou obrigado a ter redes sociais, não faço por isso, mas acabo, se formos pelo sentido da palavra, acabo se calhar por influenciar pois nas histórias que eu faço a nível jornalístico. Acho que nesse aspecto sim, acabo por influenciar as pessoas. No caso, por exemplo, de uma história que eu fiz para o jornal sobre os albinos, acabei por influenciar para poder ajudar aquelas pessoas. Acho que é influenciador, não é mesmo? Claro. Noutro sentido. Agora, influenciador do Instagram, eu não me considero nisso, não me considero, mas pronto. Mas se tu tiras uma fotografia que, de alguma forma, dá a conhecer um local que as pessoas desconhecem e que as leva a querer conhecer, não deixas de ser um influenciador nesse campo. Correto. Aliás, eu descobri-te através da Alma de Viajante, que ele próprio dizia que eras uma referência a seguir como influenciador de viagem. É verdade, porque na verdade eu vi e descobri por ali, depois fui ver o teu trabalho, que realmente é muito interessante e sem dúvida acaba por ser uma forma de influenciar, porque as fotografias transportam-nos até lá, não é? Sim, mesmo as histórias muitas vezes as pessoas não sabem a história que está por trás da fotografia. E às vezes as pessoas perguntam e ficam influenciadas com a viagem em si, e não pela fotografia, mas com a viagem em si. E, ok, posso dizer que acaba por influenciar. Agora, hoje em dia, a palavra influenciador acaba-se por estar ligada muito ao Instagram e as pessoas têm centenas e milhares de gostos, o que não é o meu caso, ou seguidores. Claro. Depois temos aqui a Fernanda Moreira, que diz que agradece o teu bom gosto da ideia das aldeias históricas, e a Manuela Almeida, que diz alugar casa sem dúvida. Pronto, que mais seguro, as pessoas acabam por sentir mais seguras estarem entre a família. Exatamente. E quando controlam o espaço, nem que chega lá e limpa tudo primeiro, não é? E depois vai conviver. Mas acho que neste momento faz todo o sentido para as pessoas sentirem-se seguras, porque eu tenho notado que as pessoas, quer família, quer amigos, e conhecidas, as pessoas ainda têm medo de sair de casa, têm medo. E eu já fui, como eu disse a semana passada, e senti-me super tranquilo, como é óbvio. Uma pessoa tem que estar sempre com a máscara, sempre a higienizar as mãos, com o gel. É uma nova realidade que vamos ter de nos habituar, mas de resto acho que as coisas são possíveis. Sim, mas eu acho que se calhar alguns hábitos vieram mesmo para ficar, sim, não é? E não são maus. Pois, exato. Aqueles gelos pequenos, eu sempre andei com eles. Exato, sempre existiram. Para mim sempre existiram, sempre fizeram parte de mim, porque nas viagens é uma coisa que eu faço. Certos destinos que eu tenho que ter. Quando vou para a África, por exemplo, não há condições de higiene, como estamos habituados, estou sempre a desinfetar as mãos antes de comer, depois de comer, ou seja, era uma coisa normal. Para mim, o carne novo é mesmo a máscara. Mas de resto, acho que nem é mau. Temos mais cuidados. Acho que é essencial também termos isso, por isso.
E dentro dos conselhos que eu te estava a pedir, então ir para um casal de namorados ou de recém-casados, destinos? Para isso eu diria, se calhar, o Douro. O Douro. Acho que o Douro faz todo o sentido. Temos a estrada na 222, que é considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. Por isso acho que faz todo o sentido fazer aquela estrada. E quem não conhece o Douro vai ficar deslumbrante com a paisagem. Pode beber um bocado de vinho, um jantar à luz das velas, nunca se sabe, mas a paisagem, visitar as adegas, fazer o comboio pela linha junto ao Douro, que é... Quem me conhece e quem conhece o meu trabalho sabe que eu sou completamente doido por comboios, e aquele comboio para mim é muito especial porque estamos sempre junto ao Rio Douro e acho que a paisagem é incrível e é super romântico e tem cada vez mais miradores agora na região. E acho que é o local perfeito para namorar, digamos. Olha, tenho aqui outra pergunta, que é do Marcelo Lourenço, que te pergunta: e quais são as influências do influencer? Quem é que o Daniel segue nas redes sociais e quem é que te inspira no tema das viagens? Isso assim, eu acabo por seguir muita gente. Mas quem me influencia muito? Depende, porque... Eu, como tenho a vertente fotojornalista e a vertente fotografia documental como a vertente fotografia de viagem, acabo por seguir um pouco dos três, que é o que mais me influencia. Mas vou ser o mais sincero possível, que é o que mais me inspira e o que mais sigo são fotógrafos da old school, digamos, que ainda fotografam um filme, ou fotografavam um filme. Temos o caso do Alex Webb, para mim, é a minha maior inspiração e sempre que eu vou para uma viagem vejo o livro dele antes de viajar. Para mim é uma influência e é uma influenciadora, embora não seja desses novos influenciadores, porque acho que a fotografia do Instagram e a fotografia do influenciador hoje em dia é completamente diferente da fotografia que eu faço. Por isso, sou sincero, acabo por não seguir tantos os influenciadores do Instagram, porque o tipo de fotografia é diferente da minha e eu acabo por não ter tanto interesse, então acabo por não seguir. Depois temos aqui o Simão Duarte, que pergunta: entre Canon, Fuji e as novas Sony, qual é a melhor? E depois faz aqui uma provocação: e porquê que é a Canon? Olha, agora vou ter de discordar, vou ter que discordar, porque eu fotografo com Fuji já há alguns anos e estou muito contente. Mas a verdade é que todas as câmaras hoje em dia são boas. Todas as câmaras são boas. Não interessa se é Fuji, se é Sony e se é Canon, acabam por ser todas boas e o que interessa é mesmo o olhar. Como é óbvio, o material é muito importante. Mas o que interessa acho que é o olhar, o saber ver a luz, a composição. Acho que isso é o mais importante, é isso. Mas discordo da parte da Canon e a Fuji, neste momento, acho que em termos de fotografia, a Fuji sem dúvida que é a melhor. E depois temos aqui o Adrian, que pergunta: quais são os países da América do Sul que gostavas de fotografar mais? Todos que tenham a Patagónia. Todos tenham a Cordilheira dos Andes, que eu gostava de fazer mesmo, porque eu sou doido por montanhas também, adoro fazer trekking e ir para as montanhas, e acho que aquelas montanhas, e se calhar mais da Argentina por causa da Patagónia, acho que era um dos países que eu gostava mesmo de visitar, porque eu não tive a oportunidade de ir. Mas depois do Covid, é de ir, espero eu. Então, se gostas de trekking por cá, o que é que tu aconselhas? Temos tanto, mas olha, hoje temos o Gerês é incrível para isso. Atenção que se quem for para o Gerês tem que pedir autorização para poder fazer os trilhos, se for dentro do parque da Reserva Natural. A Serra da Freita, quando eu fui fazer um trilho, fui fazer vários trilhos para a Serra da Freita, tive 2 dias na Serra da Freita, embora seja muito difícil, até estou-me a arrepiar, foi mesmo. Não, é que era uma das zonas de Portugal que eu desconhecia. Conhecia, mas só de passagem. Tinha ido só de passagem. E uma coisa que eu gosto muito do trekking é que uma pessoa acaba por ver muito mais do carro, porque do trekking, uma pessoa no meio das montanhas acaba por ir a sítios que de carro não era possível ir. E acabamos por chegar a paisagens e a zonas ou aldeias. Isto existe e é incrível, quer a nível de paisagem, quer mesmo para fotografar. Acho que o trekking é muito bom para isso. Temos a Serra da Estrela, acho que são os 3 pontos que são, digamos, um auge com bons caminhos para fazer. Nós estamos mesmo aqui a entrar na reta final já do nosso programa, mas queria também então que deixasses aqui as tuas dicas para grupos pequenos de jovens. Pequenos, com carta ou sem carta?
Para os dois, quem sabe. Com carta eu aconselhava se calhar Nacional 2, que está na moda. É a nossa Route 66, exatamente, não é? acho que faz todo sentido. Para os mais pequenos, eu não sei se os parques aquáticos já abriram ou não. Já. Fazer as zonas dos parques aquáticos, acho que faz todo o sentido. Olha, Daniel, muito obrigada. Foi Obrigado, um prazer eu. ter-te connosco. Obrigada uma vez mais por aceitares o nosso convite. Obrigado. E esteja atento à nossa página do Facebook e descubra qual será o programa de agosto. Contamos consigo sempre desse lado. Obrigada.